Você já se sentiu como se estivesse lutando uma batalha que parece impossível de vencer? Todos enfrentamos lutas internas e externas que colocam à prova nossa fé e determinação. Neste percurso, exploraremos juntos como Jesus nos ensinou a nos libertar do pecado e a viver na plenitude de sua graça. Através das Escrituras, descobriremos princípios poderosos que podem mudar sua vida, dar esperança em meio à adversidade e te capacitar para enfrentar qualquer desafio com confiança e coragem. Prepare-se para mergulhar em uma experiência que renovará seu espírito e fortalecerá seu relacionamento com Deus. Você está pronto para deixar para trás o peso do passado e abraçar a vitória que Ele preparou para você? Acompanhe-nos nesta jornada transformadora. Antes de começar, te convido a declarar com fé nos comentários: Deus, livra-nos do mal e do pecado. Amém. Ao escrever isso, você está afirmando sua fé e entregando suas lutas ao Deus que nunca falha. Querido ouvinte, te convido a permanecer conosco até o final deste vídeo. Se ainda não fez isso, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Vamos começar. Número 1. João 8, versículo 11. O chamado de Jesus ao arrependimento. Imagine essa cena. Uma mulher surpreendida em adultério é arrastada pelas ruas. Os fariseus e os escribas, com rostos endurecidos pela lei, a colocam diante de Jesus. O burburinho da multidão se cala enquanto todos esperam o julgamento. O ambiente está tenso e cada olhar está fixo em Jesus. A lei de Moisés era clara. Essa mulher deveria morrer apedrejada. Mas os líderes religiosos não estavam ali apenas para cumprir a lei. Queriam armar uma armadilha para Jesus. Se ele a condenasse, perderia sua reputação de misericordioso. Se a perdoasse, o acusariam de violar a lei. Parecia que não havia escapatória para ela, nem para Jesus. Então Jesus faz algo inesperado. Ele se inclina e começa a escrever no chão com o dedo. O silêncio é profundo e os olhares se cruzam confusos. O que ele estará fazendo? O que significam aquelas palavras traçadas na areia? Os acusadores, impacientes, insistem para que ele responda. E Jesus, com uma calma que desarma qualquer tentativa de manipulação, se levanta e diz: Aquele de vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. De repente, o julgamento se torna pessoal. Não se trata mais apenas da mulher. Agora é sobre cada um deles. Cada homem ali, com uma pedra na mão, é confrontado com sua própria imperfeição. Pouco a pouco, um por um, eles começam a sair, começando pelos mais velhos. Eles deixam cair as pedras no chão como um símbolo de que ninguém tem autoridade para condenar. No final, ficam apenas Jesus e a mulher. Imagine o olhar de Jesus, cheio de misericórdia, enquanto ele pergunta: Onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela, provavelmente ainda tremendo, responde: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe diz: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Aqui se revela a graça de Jesus em sua máxima expressão. Ele não minimiza o pecado, sabe exatamente o que ela fez. Mas em vez de condená-la, ele lhe oferece uma nova oportunidade, uma porta aberta para a redenção. A graça não é uma desculpa para continuar do mesmo jeito, é um convite para mudar. Vai e não peques mais, ele diz. É uma declaração de esperança. Seu passado não precisa definir seu futuro. Esse é o poder transformador do arrependimento. Não é apenas um sentimento de culpa, mas uma mudança de direção. É a decisão de deixar para trás o pecado e caminhar em direção à vontade de Deus. Jesus não apenas perdoa, ele também nos capacita a viver de uma maneira diferente. Ele nos dá uma nova identidade, não baseada em nossos erros, mas em sua graça. Ele nos chama a ser algo mais, a ser reflexo de seu amor e verdade. Essa história também nos convida a examinar nosso próprio coração. Quantas vezes estivemos com uma pedra na mão, prontos para julgar os outros? Jesus nos lembra que todos precisamos de sua graça. Ele não nos chama a condenar,
mas a estender o mesmo perdão que recebemos. E também nos lembra que sua graça não é apenas para perdoar, mas para transformar. Hoje você tem o mesmo convite: deixar para trás qualquer peso, qualquer erro e caminhar na liberdade que Jesus oferece. Não importa o quão longe você sinta que caiu, sua graça ainda é suficiente. Ele não te condena. Ele apenas pede que você confie nele, deixe o pecado para trás e viva na plenitude da vida que ele oferece. O que você fará com esta oportunidade? Você terá coragem de aceitar sua graça transformadora e viver de acordo com ela? Número 2. Mateus 5, versículo 30. A radicalidade do arrependimento. Imagine estar ali, sentado no meio da multidão enquanto Jesus pronuncia estas palavras desafiadoras. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. É uma declaração tão impactante que provavelmente deixou todos perplexos. Mas Jesus não estava pedindo que nos mutilássemos fisicamente. Ele usava uma hipérbole poderosa para falar sobre a seriedade do pecado e a necessidade de tomar decisões drásticas pela nossa pureza espiritual. A mão direita, naquele contexto, representava algo de grande valor, um símbolo de força e utilidade. Era a mão que você usava para trabalhar, para oferecer ajuda, para tomar decisões importantes. Por isso, quando Jesus diz que devemos estar dispostos a cortá-la, o que ele está dizendo é que, se há algo em sua vida, mesmo algo valioso, que o está afastando de Deus, você precisa deixá-lo. Não se trata de uma perda temporária, é um investimento eterno. Jesus nos confronta com esta pergunta: o que você está disposto a sacrificar para permanecer perto de Deus? O pecado é uma ameaça séria à nossa vida espiritual. Ele nos arrasta muitas vezes sem percebermos, afastando-nos pouco a pouco da presença de Deus. E o ensinamento de Jesus aqui é claro: não podemos tratar o pecado com indiferença. Precisamos ser implacáveis e tomar medidas firmes. Não basta reconhecer o pecado, é necessário agir. A advertência de Jesus ressalta que as perdas que enfrentamos agora, por mais difíceis que pareçam, não se comparam às consequências eternas de viver longe de Deus. Isso também nos convida a refletir profundamente sobre nossas próprias vidas. Quais relacionamentos, ambições ou hábitos estão interferindo em sua relação com Deus? Às vezes, pode ser algo sutil. Um relacionamento que parecia inofensivo, um hábito que você achava inofensivo, mas que foi tomando controle pouco a pouco. Ser honestos conosco mesmos exige coragem, porque implica admitir que há coisas que precisamos mudar ou até mesmo abandonar completamente. O ensinamento de Jesus também nos chama à autodisciplina e ao autocontrole. Não é fácil. Implica vigilância constante e uma disposição para cortar o que nos faz tropeçar. Talvez seja uma amizade tóxica, um vício que minimizamos ou um padrão de pensamento que alimenta o ressentimento. O que você precisa deixar para viver na pureza espiritual que Deus lhe chama a ter? Mas o arrependimento não se trata apenas de evitar o mal, trata-se de cultivar o bem. Não basta deixar o pecado para trás, precisamos preencher esse espaço com as coisas de Deus. Isso significa realinhar nossas prioridades, buscar ativamente a Deus e permitir que seu Espírito transforme nosso caráter de dentro para fora. É viver com o objetivo de ser mais como Cristo a cada dia, não por obrigação, mas por amor. O arrependimento que Jesus descreve é radical, não uma emoção passageira, mas uma mudança completa de direção. É a decisão diária de caminhar em direção a Deus, mesmo quando isso implica sacrifícios. Não é fácil, mas as recompensas eternas superam qualquer custo. E aqui entra a perspectiva eterna. Cada decisão que tomamos aqui tem repercussões eternas. Vale a pena renunciar ao que for necessário para estar com Deus. Hoje é uma oportunidade para examinar seu coração e tomar decisões corajosas. Não permita que nada, por mais valioso que pareça, o afaste da presença de Deus.
Cada sacrifício que você fizer nesta vida por amor a Ele é um investimento na eternidade. Jesus nos chama a viver com radicalidade, mas também com esperança. Porque cada passo em direção à pureza espiritual nos aproxima mais da plenitude de vida que Ele já nos prometeu. Número 3, Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Imagine estar ali, sentado no meio da multidão enquanto Jesus fala. Suas palavras atravessam o ruído da vida cotidiana, revelando um segredo divino. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Jesus não está apenas dando conselhos, ele está oferecendo uma promessa profunda, algo que transforma a maneira como vivemos e amamos. Essa bem-aventurança não diz respeito apenas a um bom comportamento ou à obediência a regras externas. Trata-se do que acontece nas profundezas do nosso ser, naquele lugar onde apenas Deus e nós mesmos podemos ver. Ter um coração puro significa viver com integridade, sem intenções duplas nem enganos. Não se trata de perfeição, mas de transparência. É ter um coração alinhado ao amor de Deus, livre de hipocrisia e malícia. A pureza de coração é um convite para sermos sinceros, tanto com Deus quanto conosco mesmos. É escolher a verdade mesmo quando seria mais fácil escondê-la. Essa pureza não se reflete apenas no que fazemos, mas também em como pensamos, sentimos e tratamos os outros. E aqui vem a promessa: os que têm um coração puro verão a Deus. Isso não significa apenas que um dia o veremos com nossos olhos físicos, embora inclua essa esperança eterna. Ver a Deus é experimentar sua presença em nossa vida cotidiana. É reconhecer sua mão nos momentos difíceis, sentir seu amor nos momentos de solidão e discernir sua vontade em nossas decisões. Um coração puro tem a clareza para perceber Deus, mesmo em meio ao caos do mundo. Essa visão de Deus traz uma intimidade especial no relacionamento com Ele, uma proximidade que transforma nossa perspectiva e enche nossa vida de propósito. Mas sabemos que ninguém nasce com um coração puro. Todos precisamos ser transformados por Deus. O processo começa com o arrependimento, com o reconhecimento de que há coisas em nosso coração que não estão alinhadas com sua vontade. Não é uma mudança instantânea, é uma obra contínua do Espírito Santo em nós. É um processo de santificação, uma colaboração entre Deus e nós, em que a cada dia tomamos decisões que refletem nosso desejo de sermos mais parecidos com Cristo. Esse tipo de pureza tem um impacto profundo em nossos relacionamentos. Quando vivemos com um coração puro, nossas interações com os outros mudam. Deixamos de agir por interesse ou com intenções ocultas. Aprendemos a amar de forma genuína, sem esperar nada em troca. A pureza de coração se reflete na transparência e na honestidade com aqueles ao nosso redor, em amar mesmo quando é difícil e em ser um reflexo do amor de Deus. Vivemos em um mundo que despreza a santidade e celebra a superficialidade. Manter um coração puro é um desafio constante. Tudo ao nosso redor nos convida a comprometer nossa integridade, a buscar atalhos que nos afastam de Deus. Mas Jesus nos chama a nadar contra essa corrente, a escolher a pureza, mesmo quando for difícil. Porque o que está em jogo não é apenas nossa reputação, é nosso relacionamento com Deus. O coração puro traz consigo benefícios que o mundo não pode oferecer. Ele nos dá uma felicidade profunda, uma paz que não depende das circunstâncias. Ele nos permite ver Deus em cada detalhe da vida e nos prepara para desfrutar de sua presença pela eternidade. E essa promessa não é apenas para o futuro, é para hoje. Podemos experimentar um relacionamento íntimo com Deus aqui e agora. Hoje, Jesus nos convida a examinar nosso coração. O que há em seu interior que você precisa entregar a Deus? Permita que Ele trabalhe em você, que o purifique e o transforme. Comprometa-se a viver refletindo seu amor e sua verdade em tudo o que fizer. Porque a bem-aventurança dos puros de coração
É um convite aberto para ver Deus, conhecê-lo, caminhar com Ele todos os dias. Aceite essa oportunidade como um convite pessoal e descubra a bênção de viver com um coração que pulsa no ritmo do amor de Deus. Número 4. Romanos 8, versículo 37. Mais que vencedores, a vitória garantida em Cristo. Você já se sentiu esmagado pelas circunstâncias da vida? Como se o peso dos problemas se acumulasse tanto que mal conseguisse respirar. É normal nos sentirmos assim neste mundo cheio de incertezas, onde as dificuldades chegam sem aviso e às vezes parece que não há saída. Todos enfrentamos batalhas que nos abalam, doenças, perdas, problemas financeiros, relacionamentos rompidos. A sensação de derrota pode ser esmagadora e muitas vezes nos perguntamos se temos forças suficientes para continuar. Veja que Romanos 8 nos dá uma resposta poderosa para essa sensação de desespero. Neste capítulo, Paulo fala sobre algo que vai além das nossas lutas, a certeza de que somos mais que vencedores em Cristo. Mas o que significa realmente ser mais que vencedor? Não é apenas ganhar uma batalha ou superar por pouco. Não. É experimentar uma vitória esmagadora, uma que supera amplamente nossas expectativas, uma vitória garantida que não depende de quão fortes ou capazes somos, mas do amor perfeito de Deus que nunca nos abandona. Imagine os primeiros cristãos, perseguidos por sua fé, vivendo sob a constante ameaça de serem presos, espancados ou até mesmo mortos. Eles precisavam dessa promessa mais do que nunca, e você também precisa dela hoje. Esta não é apenas uma promessa para tempos difíceis do passado, mas para você, agora mesmo, no meio do que está enfrentando. O mais incrível dessa vitória é que ela não depende das suas forças. Jesus já a garantiu para você na cruz. Ele venceu o pecado, a morte e qualquer obstáculo que você possa enfrentar. Por isso, Paulo diz que, apesar de todas as coisas que enfrentamos, tribulação, angústia, perigo ou espada, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse amor de Deus é a chave. Não é um amor que desaparece quando cometemos erros ou quando as coisas não saem como esperamos. É um amor inabalável, constante, e esse amor é o que nos dá forças para continuar. Mesmo quando tudo parece perdido, você percebe o quão transformador isso é? Não importa o que você esteja enfrentando hoje, problemas de saúde, conflitos familiares ou inseguranças pessoais, você pode se levantar a cada dia sabendo que já tem a vitória garantida em Cristo. Muitas vezes, tentamos lutar com nossas próprias forças e isso nos cansa. Ficamos frustrados porque sentimos que não somos fortes ou capazes o suficiente. Mas é aí que entra a graça de Deus. Não se trata do que você pode fazer, trata-se do que Deus já fez por você. E nessa fraqueza, Deus é glorificado, mostrando seu poder de maneiras que você jamais poderia imaginar. Veja Davi enfrentando Golias com uma simples funda, ou Daniel na cova dos leões. Não foi a habilidade deles que o salvou, mas a confiança absoluta no poder de Deus. Hoje convido você a adotar essa mentalidade vitoriosa. Não importa o que você enfrente, não importa o quão grande pareça a montanha, lembre-se de que você já é mais que vencedor. Confie que Deus está com você, que seu amor nunca falha e que nada poderá separá-lo dele. Viva com essa segurança. Solte as preocupações que o sobrecarregam e entregue suas cargas a Deus. Ele é fiel para sustentá-lo. Então levante-se, enfrente suas batalhas com a certeza de que você já venceu, não porque você seja invencível, mas porque aquele que o ama com um amor eterno já garantiu a vitória por você. Número 5, Efésios 6, versículo 12. A verdadeira batalha, entendendo nossa luta espiritual. Você já sentiu que está em constante conflito com as pessoas ao seu redor? Podem ser discussões com sua família, tensões com colegas de trabalho ou simplesmente mal-entendidos que parecem não ter fim. É fácil pensar que nosso problema é com essas pessoas. Mas veja bem, em Efésios,
Paulo nos lembra algo profundo. Nossa luta não é contra carne e sangue. Em outras palavras, essas batalhas visíveis, essas fricções diárias, não são o verdadeiro inimigo. Há algo muito mais profundo acontecendo, algo que não podemos ver a olho nu. O que realmente enfrentamos é uma batalha espiritual. E esse tipo de luta não se resolve com palavras duras, discussões ou tentando provar quem está certo. Estamos lutando contra forças espirituais malignas, poderes invisíveis que operam nas sombras, tentando semear divisão, medo e confusão. São aqueles momentos de desespero inexplicável, de tensões sem sentido ou de pensamentos sombrios que surgem sem razão aparente. É aí que está a verdadeira batalha. Há um âmbito espiritual que não enxergamos, mas que influencia diretamente nossa vida cotidiana. Essas forças espirituais tentam manipular nossas emoções, alimentar ressentimentos e nos fazer acreditar que as pessoas ao nosso redor são o problema. Mas a verdade é que essas pessoas não são nossos inimigos. Não é seu cônjuge, seu amigo ou seu chefe que está contra você. O inimigo é mais sutil e sua estratégia é passar despercebido. Se não estivermos conscientes disso, corremos o risco de cair na armadilha da raiva, da frustração e da amargura contra os outros. Por isso precisamos de discernimento espiritual, essa capacidade de ver além do superficial, além do que aparentam as circunstâncias. Discernir significa não se deixar levar pelas emoções do momento, mas reconhecer o que está por trás daquele conflito. Às vezes, as situações que enfrentamos buscam nos afastar da paz e do propósito de Deus. E se não estivermos atentos, acabamos nos desgastando em brigas que não levam a nada. Para enfrentar essa batalha espiritual, não podemos fazê-lo com nossas próprias forças. Precisamos da armadura de Deus. Não vamos entrar em cada peça agora, mas imagine-a como um conjunto de ferramentas que Deus nos dá para permanecermos firmes. Fortalecer-se em Deus não é uma opção, é uma necessidade. Ele nos equipa para resistir em meio à adversidade e nos sustenta quando sentimos que não podemos mais. Sem Ele, nossa energia se esgota rapidamente, mas com seu poder, nada pode nos derrotar. Uma estratégia fundamental para essa batalha é a oração constante. Orar não é apenas pedir coisas a Deus, é se comunicar com Ele, receber sua paz e direção. Também é essencial estudar a palavra, porque quando conhecemos a verdade de Deus, podemos identificar as mentiras do inimigo. E não podemos nos esquecer da comunidade de fé. Estar cercado por outros crentes nos dá ânimo e apoio quando mais precisamos. Pense em Jesus no deserto, quando Satanás tentou tentá-lo. Ele não discutiu nem se deixou levar pelas emoções, simplesmente respondeu com a palavra de Deus. Ou veja Jó, que em meio às provas mais duras permaneceu firme em sua fé. Esses exemplos nos mostram que a batalha espiritual é real, mas também que é possível vencê-la com a ajuda de Deus. Então hoje quero encorajá-lo a estar alerta. Não se deixe enganar pelas aparências nem pela raiva contra os outros. Reconheça a verdadeira batalha e use as ferramentas que Deus lhe deu. Você não está sozinho nessa luta. E lembre-se, em Deus, a vitória já está garantida. A batalha é dura, sim, mas com Ele ao seu lado, nada pode derrotá-lo. Número 6. Filipenses 4, versículo 13. Força em Cristo. Tudo posso nele. Você já se sentiu como se não tivesse forças suficientes para enfrentar o que está à sua frente? Há momentos na vida em que parece que simplesmente não conseguimos mais. Talvez seja uma doença que te consome, um problema financeiro que você não sabe como resolver ou uma dor emocional que te faz se sentir pequeno e sem forças. Todos já passamos por isso. E sabe de uma coisa? É normal se sentir insuficiente. Não somos máquinas e nossa força tem limites. Mas aqui vem a boa notícia. Em Cristo, nossa fraqueza não é o fim da história. Quando Paulo escreveu essas poderosas palavras em Filipenses 4:13,
Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não estava em uma posição de sucesso ou conforto. Ele estava preso, privado de liberdade, experimentando tanto a falta quanto a abundância. O impressionante é que, mesmo em meio a essa situação tão complicada, Paulo encontrou a chave. A verdadeira força não vem do que temos ou do que sabemos, mas de Cristo. Agora deixe-me dizer algo importante. Esse versículo não significa que podemos fazer o que quisermos só porque temos Cristo ao nosso lado. Não é uma espécie de permissão para perseguir qualquer sonho egoísta, pensando que Deus está obrigado a nos apoiar em tudo. Na verdade, o que Paulo está dizendo é que, independentemente das circunstâncias, temos a força para resistir e avançar porque Cristo nos sustenta. Trata-se de enfrentar o que a vida nos apresenta, sabendo que não estamos sozinhos. Há dias em que as forças humanas simplesmente não são suficientes. Talvez você esteja lidando com a perda de alguém querido, um diagnóstico que muda sua vida ou um trabalho que se tornou insuportável. É aí que esse versículo ganha vida. Não se trata de você ter que ser forte por si mesmo, é que Cristo se torna a sua força. Quando nossa capacidade acaba, é então que o poder dele começa a operar em nós. Sabe o que é maravilhoso nisso? Jesus não espera que tenhamos tudo sob controle. Não precisamos fingir que somos invencíveis. Na verdade, é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Ele nos convida a ir até ele com nossas cargas, com nossas preocupações e a descansar na força dele. Essa é a beleza de depender totalmente de Deus. Não se trata do que nós fazemos, mas do que Ele faz em nós e através de nós. Um erro comum é pensar que esse versículo significa que nunca enfrentaremos problemas, mas não é assim. Não significa que os obstáculos desaparecerão. Significa que mesmo que existam tempestades, teremos força para atravessá-las, porque Cristo caminha ao nosso lado. Não importa o tamanho do desafio, com ele sempre teremos a capacidade de seguir em frente. Existem tantas histórias de pessoas que, confiando na força de Cristo, superaram coisas que pareciam impossíveis. Talvez você mesmo já tenha visto como, nos momentos mais sombrios, Deus interveio e te deu forças que você nem sabia que tinha. É isso que Jesus faz. Transforma nossa perspectiva e nos mostra que com Ele nada é grande demais. Hoje, quero te encorajar a confiar plenamente em Cristo. Solte essas cargas que você carrega, essas preocupações que tiram o seu sono e entregue tudo nas mãos dele. Ele é fiel e não te deixará cair. Na nossa fragilidade, o poder dele se aperfeiçoa. E com ele não há situação que você não possa enfrentar. Então, levante-se com a certeza de que, aconteça o que acontecer, tudo você pode naquele que te fortalece. Número 7. 2 aos Coríntios 12, versículo 9. A graça suficiente, poder na fraqueza. Você já sentiu que há áreas na sua vida onde, por mais que tente, sempre acaba falhando? Como se houvesse algo que você simplesmente não consegue superar, um ponto fraco que te deixa frustrado e pequeno. Todos carregamos nossos próprios espinhos, essas lutas internas que nos acompanham, nos desafiam e às vezes parecem não ter solução. Deixe-me te dizer, você não está sozinho. Até mesmo Paulo, o grande apóstolo, enfrentou algo assim. Ele o chamou de um espinho na carne, uma aflição que o mantinha humilde, e embora ele tenha orado fervorosamente para que Deus o removesse, a resposta que recebeu foi diferente do que ele esperava. Deus não tirou aquele espinho, mas deu a Paulo algo muito mais valioso, sua graça. Ele disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que resposta surpreendente! Não foi um sim, nem um não. Foi um convite para confiar que a graça de Deus era suficiente, mais do que suficiente, para qualquer luta que ele enfrentasse. E sabe, essa resposta ainda é válida para você e para mim hoje. Nem sempre receberemos a solução que esperamos, mas receberemos algo ainda melhor. A graça de Deus para nos sustentar em qualquer circunstância. Aqui está a chave.
Quando reconhecemos nossas fraquezas e paramos de lutar com nossas próprias forças, abrimos espaço para que o poder de Deus se manifeste em nossa vida. Nossa fraqueza não é um obstáculo para Deus, pelo contrário, é o cenário perfeito para que seu poder se revele de forma clara e poderosa. É um paradoxo, eu sei. No mundo, a fraqueza é vista como algo negativo, mas no reino de Deus funciona ao contrário. Paulo disse claramente: quando estou fraco, então sou forte. Não é maravilhoso? É nesses momentos em que não conseguimos mais que Deus intervém com sua força perfeita. Isso não significa que seja fácil aceitar nossas limitações. Muitas vezes, queremos ser autossuficientes, mostrar que conseguimos fazer tudo sozinhos. Mas a realidade é que não podemos. A autossuficiência é uma armadilha que nos afasta de Deus, porque nos faz acreditar que não precisamos da ajuda dele. A verdadeira liberdade está na humildade, em reconhecer que não somos suficientes, mas que a graça de Deus é tudo o que precisamos. Pense naqueles momentos difíceis pelos quais você já passou. Certamente, em mais de uma ocasião, você viu como, no meio da adversidade, Deus te sustentou. Talvez tenha sido por meio de uma palavra de encorajamento, da ajuda inesperada de alguém, ou daquela paz inexplicável que só Deus pode dar. Esses são os momentos em que a graça dele se torna evidente. Não se trata de os problemas desaparecerem, mas de seu poder nos capacitar a atravessá-los. Hoje, quero te encorajar a parar de lutar com suas próprias forças. Identifique essas áreas onde você se sente fraco e entregue-as a Deus. Você não precisa carregar tudo sozinho. A graça dele é suficiente. Ele não te deixa sozinho no meio da batalha. Pelo contrário, está com você a cada passo do caminho. E quando você se sentir fraco, lembre-se, essa é a oportunidade perfeita para que o poder de Deus se aperfeiçoe em você. Não desista, confie na graça dele e descanse em sua força. Ele nunca falha. Número 8. Tiago 4, versículo 7. Resistindo ao inimigo, submeta-se a Deus. Você sente dia após dia que está em uma luta constante contra tentações? Pode ser o desejo de fazer algo que você sabe que não é bom, pensamentos que não deveria alimentar ou decisões que te afastam do que Deus quer para a sua vida. Todos enfrentamos tentações de uma forma ou de outra. A boa notícia é que não estamos sozinhos nessa batalha. Deus, através de sua palavra, nos dá a chave para vencer. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Repare que a ordem aqui não é por acaso. Primeiro vem a instrução de nos submetermos a Deus e depois a de resistir ao diabo. Não podemos tentar resistir ao inimigo com nossas próprias forças se antes não tivermos rendido completamente nossa vida a Deus. É como tentar lutar sem o apoio do único que pode garantir a vitória. Quando nos submetemos a Deus, colocamos Ele no trono de nossas decisões, de nossas emoções, de tudo o que somos. E isso muda completamente o cenário. Submeter-se a Deus é muito mais do que apenas dizer sim, Senhor. É um ato profundo de obediência, é render nossa vontade à dele, mesmo quando não entendemos ou não gostamos do que ele nos pede. É confiar que seus mandamentos não são um peso, mas um guia perfeito para a nossa vida. Ao nos submetermos, dizemos: Senhor, não quero lutar essa batalha sozinho. Preciso da tua força, da tua direção. E é desse lugar de entrega que podemos nos levantar para resistir a qualquer ataque do inimigo. Resistir ao diabo não é um ato passivo, é algo que fazemos ativamente. Não se trata de esperar que a tentação desapareça, mas de nos firmarmos usando as ferramentas que Deus já nos deu. A oração é nossa linha direta com o céu, nosso refúgio no meio da batalha. Cada vez que nos aproximamos de Deus em oração, fortalecemos nosso espírito e enfraquecemos as mentiras do inimigo. E a palavra de Deus é nossa espada. Quando conhecemos as Escrituras, podemos responder às mentiras com a verdade, assim como Jesus fez no deserto.
Lembre-se, Jesus não discutiu com Satanás, ele simplesmente declarou a palavra. Toda vez que o inimigo tentou desviá-lo, Jesus respondeu: está escrito, essa é nossa arma. E como José, que fugiu da esposa de Potifar, às vezes resistir significa se afastar fisicamente daquilo que nos tenta. Nem sempre se trata de lutar diretamente, às vezes é saber quando fugir. A promessa é clara: se nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá. Não porque temos medo dele, mas porque ele sabe que não pode vencer alguém que está apoiado no poder de Cristo. Essa é a autoridade que temos como filhos de Deus. O inimigo sabe que, no final, a vitória já foi conquistada na cruz. E toda vez que você escolhe se submeter e resistir, está reafirmando essa vitória em sua vida. Hoje, quero te encorajar a avaliar sua vida e se perguntar: há áreas onde você ainda precisa se submeter mais a Deus? Não se frustre se encontrar lugares onde ainda luta. A graça de Deus é suficiente para te ajudar nesse processo. Dê esses passos práticos. Ore mais, estude sua palavra, cerque-se de crentes que possam te apoiar. E não se esqueça, toda vez que você resiste, toda vez que se firma em Cristo, o inimigo recua. Em Cristo você já tem a vitória. Agora viva com base nessa verdade. Número 9. Isaías 41, versículo 10. Não temas, Deus está com você. Você já sentiu que o medo te paralisa, que simplesmente não consegue avançar? Talvez seja o medo de perder o emprego, de não ter o suficiente para suprir as necessidades da sua família, ou aquele temor profundo que vem com um diagnóstico médico difícil. Ou talvez seja o medo de ficar sozinho, de que um relacionamento importante se rompa sem remédio. O medo é real e todos nós o enfrentamos em algum momento. Mas deixe-me te dizer algo. Deus, através de sua palavra, nos lembra repetidas vezes que não precisamos temer. E em Isaías encontramos uma das promessas mais belas que ele nos oferece. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Perceba como começa. Não temas, porque eu sou contigo. Essa é a afirmação mais poderosa que podemos receber em meio a qualquer situação. Não estamos sozinhos. Deus, o Criador do universo, está com você. Sua presença não depende de como você se sente ou das circunstâncias. Ele está lá, firme e constante, mesmo naqueles dias em que parece que tudo está desmoronando. E então, vem outra frase que devemos guardar no coração. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Às vezes, nos sentimos fracos, à beira do colapso emocional ou físico, mas Deus nos lembra quem Ele é. Ele não é um Deus distante ou indiferente. Ele é seu Deus, próximo, atento a cada detalhe da sua vida. Seu poder é suficiente para te levantar quando sentir que não pode mais continuar. Ele diz: eu te fortaleço. É impressionante pensar que não precisamos encontrar força dentro de nós mesmos. Deus nos dá força. Ele nos infunde coragem quando estamos à beira do desespero. E depois promete: eu te ajudo. Não é uma ajuda condicional. Não depende de quão bem nos comportamos ou de quanto sabemos da Bíblia. Sua ajuda é constante, fiel e incondicional. Toda vez que você se sentir perdido, Deus estará lá para te guiar. Essa promessa culmina com uma imagem linda. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Imagine Deus estendendo sua mão direita para te segurar firmemente. Não importa o quão instável pareça o terreno sob seus pés, Ele não vai deixar você cair. Sua justiça e retidão te apoiam. Nos momentos de fraqueza, quando tudo parece fora de controle, Deus promete ser seu sustento e sua âncora firme. Aplicar essa promessa em nossas vidas hoje é essencial. Talvez você esteja enfrentando a perda de um ente querido ou lidando com problemas de saúde. Talvez esteja lutando com incertezas sobre o futuro.
Mas, mesmo nessas circunstâncias, essa promessa de Isaías te dá uma razão para se levantar a cada dia com esperança. A fé em Deus é o antídoto perfeito contra o medo. Ter fé não significa que nunca sentiremos medo, mas nos dá força para não sermos dominados por ele. É um exercício diário de confiança de que Deus tem o controle, mesmo quando as coisas parecem não fazer sentido. Pense em Moisés, enfrentando o faraó com nada além de sua fé na palavra de Deus, ou em Ester, que arriscou sua vida para salvar seu povo. Eles também sentiram medo, mas confiaram em Deus e agiram com coragem. E você também pode fazer isso. Há tantas histórias atuais de pessoas que superaram o medo confiando em Deus. Essas histórias nos lembram que a fé transforma vidas, decisões e destinos. Hoje, convido você a identificar esses medos que carrega no coração. Não os ignore, mas também não os enfrente sozinho. Entregue-os a Deus, sabendo que sua promessa é segura. Não temas, porque eu sou contigo. Sempre que esse medo surgir, repita essa verdade em seu coração. Confie que Deus te sustenta e te guiará a cada passo do caminho. Ele não te abandonará. Viver confiante nessa promessa te dará a paz necessária para enfrentar qualquer desafio. Então levante-se com a certeza de que Deus está com você e não há nada a temer. Número 10, Salmo 34, versículo 17. O clamor dos justos, Deus ouve e liberta. Você já sentiu que suas orações não estão chegando a lugar nenhum? Como se estivesse falando com o céu, mas não houvesse resposta do outro lado. Todos nós já passamos por isso. Há momentos em que a angústia é tão grande que parece que nossas palavras se perdem no ar. Mas o Salmo 34, versículo 17, nos lembra de uma verdade poderosa. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Esta é a promessa de que, toda vez que você eleva sua voz em oração, Deus está ouvindo. Não importa como você se sente ou quão escura pareça a situação, suas orações chegam ao coração de Deus. E veja que aqui se fala dos justos. Não estamos falando de pessoas perfeitas, mas daqueles que buscam a Deus com sinceridade, com um coração aberto, humilde e disposto. Ser justo não significa não cometer erros, mas ter a disposição de se achegar a Deus, reconhecer que precisamos dele e confiar que ele está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A beleza deste versículo é que ele não diz apenas que Deus ouve. Ele diz que Deus ouve e livra. Isso significa que ele não apenas sabe o que você está enfrentando, mas também age a favor daqueles que clamam a ele. Às vezes pensamos que, porque a resposta não vem no momento em que esperamos, Deus não está fazendo nada. Mas a realidade é que ele sempre está trabalhando, mesmo que não possamos ver. O tempo dele é perfeito e a libertação pode vir de várias formas, removendo completamente o fardo ou dando a paz necessária para suportá-lo. Talvez você esteja enfrentando dificuldades que parecem insuperáveis. Problemas financeiros, relacionamentos quebrados, diagnósticos médicos que assustam. Mas a oração tem um poder transformador, não apenas para mudar nossas circunstâncias, mas para mudar nossa perspectiva. Quando oramos, algo acontece dentro de nós. Nosso coração se alinha ao de Deus, encontramos paz e somos fortalecidos para continuar, sabendo que não estamos sozinhos. Deus nos convida a sermos persistentes na oração, mesmo quando a resposta parece demorar. Pense na parábola da viúva persistente, que não desistiu até obter justiça. Essa história é um lembrete de que devemos continuar clamando, confiando que Deus ouve e age em seu tempo perfeito. Veja os exemplos na Bíblia. Ana, em sua aflição, orou por um filho, e Deus lhe deu Samuel, um homem que marcou a história de Israel. Daniel clamou na cova dos leões, e Deus não apenas o ouviu, mas o livrou. E quantas vezes ouvimos testemunhos de pessoas que experimentaram milagres após clamarem a Deus? Histórias incríveis de cura, reconciliação, provisão inesperada.
São provas vivas de que Deus não deixou de agir. Hoje, quero encorajá-lo a abrir seu coração em oração sincera. Você não precisa de palavras elegantes, apenas um coração disposto. Não importa quão pequena ou grande seja sua angústia, Deus está atento à sua voz. Ele promete ouvir e libertar. Às vezes, a libertação será instantânea. Outras vezes, será um processo. Mas o que é certo é que Deus nunca deixará de agir em seu favor. Então não desista. Clame a Deus com confiança. Ele é fiel para responder, e Ele o fará no momento perfeito. Talvez você não consiga ver agora, mas pode ter certeza de que cada oração é ouvida e tem poder. Em Deus, sempre há esperança, sempre há resposta. Ele ouve, Ele age, e seu amor é inabalável. Número 11. 1 João 5, versículo 4. A fé que vence o mundo. Você já se sentiu sobrecarregado pelas pressões do mundo? Como se tudo ao seu redor tentasse afastá-lo de Deus, distraindo você com preocupações, tentações ou fazendo com que questionasse sua fé? Vivemos em um mundo que constantemente nos empurra para caminhos contrários aos valores do reino de Deus. Mas em João encontramos uma verdade que muda tudo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ser nascido de Deus significa ter experimentado uma transformação completa. Não é apenas uma mudança externa, mas um renascimento espiritual que nos torna filhos e filhas de Deus. É uma nova identidade, uma nova maneira de enxergar o mundo. E com essa identidade vem a promessa de que, em Cristo, já vencemos. A vitória não é algo que precisamos conquistar com nossas próprias forças. É um fato consumado. Jesus já venceu o pecado e a morte, e porque estamos nele, também somos vencedores. A chave dessa vitória é a nossa fé. Não se trata de ter uma fé perfeita ou sem dúvidas, mas de manter uma confiança absoluta nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. A fé é a ponte entre o que Deus prometeu e o que vivemos no dia a dia. É essa confiança que nos permite caminhar em vitória, sabendo que, aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Imagine Noé construindo a arca. Tudo ao seu redor dizia que o que ele estava fazendo não fazia sentido, mas sua fé em Deus o sustentou. Ou pense em Abraão, disposto a sacrificar seu filho Isaque, porque confiava que Deus tinha um plano, mesmo sem entendê-lo. Essa é a fé que vence o mundo, uma fé que não se baseia no que vemos, mas em quem Deus é. No dia a dia, essa fé se manifesta em decisões concretas. É a força que nos permite resistir às tentações, manter nossos valores e escolher o que é certo, mesmo quando é difícil. Às vezes, o mundo nos oferece atalhos, mas a fé nos ensina a esperar pelo tempo de Deus, sabendo que seu plano é perfeito. Também existem exemplos modernos de pessoas que mantiveram sua fé mesmo nas provas mais difíceis. Pense naqueles que foram perseguidos por sua fé, que perderam tudo, mas não renunciaram a Deus. O testemunho deles nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a fé em Deus ainda é suficiente para vencer. Mas a fé não é apenas acreditar, é agir de acordo com essa crença. Tiago nos lembra que a fé sem obras é morta. Então, como demonstramos nossa fé? Através de atos de amor, obediência e serviço aos outros. Cada vez que escolhemos confiar em Deus em vez de desistir, cada vez que agimos de acordo com seus princípios, estamos vivendo essa vitória que já é nossa em Cristo. Hoje, quero convidá-lo a fortalecer sua fé. Dedique tempo à oração. Mergulhe na palavra de Deus e cerque-se de pessoas que também buscam viver segundo a vontade de Deus. Cada dia é uma oportunidade para caminhar com a convicção de que, em Cristo, somos mais que vencedores. Não importa o que você enfrente, não importa quão forte seja a oposição, lembre-se, a vitória já é sua. Viva com essa verdade. Com Cristo ao seu lado, o mundo não tem poder sobre você. Número 12. Hebreus 4, versículo 16.
aproximando-nos ao trono da graça. Você sabia que pode falar diretamente com Deus a qualquer momento? Não precisa de intermediários, fórmulas complicadas ou esperar o momento perfeito. Ele está sempre disponível, esperando que você se aproxime de sua presença. Às vezes, pensamos que Deus está distante, que por nossas falhas ou erros não podemos nos achegar a Ele. Mas Hebreus 4:16 nos lembra algo incrível. Aproximemo-nos, portanto, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é uma convite aberto, sem restrições, para que você venha exatamente como está. O trono da graça revela que Deus não é apenas um juiz severo, esperando para nos punir. Ele é um rei cheio de misericórdia, acessível, que oferece seu favor imerecido. A graça é esse presente que não podemos conquistar com nossas próprias forças, mas que nos é dado abundantemente porque Ele é amoroso. Imagine isso, um trono do qual fluem misericórdia e graça. Não se trata de um lugar ao qual vamos com medo, mas com a certeza de que somos bem-vindos. Repare que o texto diz que devemos nos aproximar com confiança. Essa confiança não está em nós mesmos, mas em Jesus, que já abriu o caminho. Ele é nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante do Pai. Graças a Ele, não precisamos carregar vergonha nem medo ao nos aproximarmos de Deus. Podemos ir com segurança, sabendo que somos recebidos com amor, mesmo nos nossos piores dias. Ao nos aproximarmos do trono da graça, encontramos duas coisas essenciais: misericórdia e graça. A misericórdia é o perdão pelas nossas falhas. Não importa quantas vezes você tenha errado, Deus está disposto a perdoá-lo sempre que você se achegar a Ele com um coração sincero. E a graça é essa força sobrenatural que nos capacita a enfrentar qualquer situação. Não se trata apenas de perdão, trata-se também de receber a ajuda que você precisa exatamente no momento certo, porque Deus sempre chega na hora certa. Seu socorro é oportuno, nem antes nem depois, mas no momento perfeito. Às vezes, o que nos afasta de Deus não é que Ele esteja distante, mas que nos sentimos indignos. A culpa e a vergonha nos fazem pensar que não merecemos nos aproximar. Mas deixe-me lembrar você, Jesus já limpou toda a culpa. Ele abriu o caminho para que você tenha acesso livre ao Pai. Então, não deixe que nada o impeça de se aproximar. Não importa o quão quebrado ou cansado você esteja, a graça dele é suficiente para você. Pense na mulher com fluxo de sangue. Ela não deixou que sua enfermidade nem as multidões a impedissem. Simplesmente tocou o manto de Jesus com fé e foi curada. Ou no publicano que orava com humildade, pedindo misericórdia, e foi justificado por Deus. Esses exemplos nos mostram que Deus responde aos corações sinceros que se aproximam dele. Hoje, quero encorajá-lo a se aproximar de Deus com confiança. Você não precisa esperar que tudo esteja perfeito. Ore e fale com Ele. Abra seu coração exatamente como está. Leia sua palavra e deixe que Ele fale com você também. Faça do tempo com Deus uma prioridade diária e experimente a paz que vem de estar em sua presença. Ele tem misericórdia para cada falha e graça para cada necessidade. Seu convite continua aberto, esperando que você venha. Não hesite. Corra para o trono da graça e encontre nele tudo o que você precisa. Número 13. Romanos 6, versículo 14. Livres do pecado, sob a graça de Deus. Você já sentiu que existem pecados ou hábitos que o dominam, como se por mais que tentasse, sempre voltasse ao mesmo ponto, às mesmas falhas? É frustrante, não é? Essa sensação de estar preso em um ciclo do qual parece impossível sair. Mas deixe-me dizer algo que pode mudar tudo. Em Romanos 6,14, Deus nos dá uma promessa incrível, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso significa que, por meio de Jesus, você não precisa mais viver sob o poder do pecado. Ele não tem mais que ser o seu Senhor. O pecado tem uma maneira sutil de nos prender.
Pode ser uma atitude negativa que não conseguimos abandonar, um mau hábito ou aquela tentação específica que parece mais forte que nós. Mas aqui está a boa notícia. Jesus já quebrou essas correntes. Na cruz, ele pagou o preço por cada um de nossos pecados e sua ressurreição nos deu uma nova vida. Uma vida em que o pecado não tem mais a palavra final. Agora, viver sob a graça é muito diferente de viver sob a lei. Sob a lei, o foco está em nossos próprios esforços, em tentar cumprir os mandamentos por nossas próprias forças. É um caminho que termina nos esgotando, porque não podemos ser perfeitos por nós mesmos. Mas sob a graça, não se trata do que você pode fazer, mas do que Deus já fez por você. É receber o favor imerecido de Deus e o poder para vencer. A graça não apenas nos perdoa, ela nos transforma de dentro para fora, e é aqui que Jesus faz toda a diferença. A graça não é uma desculpa para continuar pecando, mas uma oportunidade de viver em liberdade. Não usamos a graça como licença, mas como poder. O Espírito Santo que habita em nós começa a mudar nossos desejos, a renovar nossa mente e nosso coração. Não lutamos mais sozinhos. A cada dia, sua presença em nós nos capacita a escolher o que é certo, a dizer não ao pecado e sim à vida que Deus tem para nós. Pense em exemplos como o de Paulo, que passou de perseguidor de cristãos a um dos maiores apóstolos do Evangelho. Ou o de Maria Madalena, que foi liberta de opressões e se tornou uma seguidora fiel de Jesus. Eles experimentaram essa transformação radical que só a graça pode trazer, e você também pode viver essa transformação. Quais passos práticos você pode dar hoje para viver sob a graça? Primeiro, confesse seus pecados diante de Deus. Você não precisa esconder nada, Ele já sabe de tudo e está pronto para perdoá-lo. Segundo, busque comunhão com Ele por meio da oração e da palavra. Terceiro, cerque-se de outros cristãos que possam apoiá-lo e caminhar ao seu lado nesse processo. Hoje, convido você a soltar essas correntes que o prenderam por tanto tempo. A graça de Deus está disponível para você. Você não precisa viver sob culpa nem preso em ciclos de pecado. Caminhe na liberdade que Cristo já conquistou para você. Essa é a sua nova identidade. Você não é escravo do pecado. Você é livre em Cristo. Viva essa verdade porque, sob a graça de Deus, cada dia é uma oportunidade para começar de novo. Número 14. 2 Timóteo 1, versículo 7. Espírito de poder, amor e moderação. Você já sentiu que o medo te impede? Talvez você tenha desejado avançar em suas metas ou dar um passo na sua fé, mas algo dentro de você diz: você não consegue, você não é suficiente. Essas vozes de insegurança nos paralisam mais do que imaginamos. Mas deixe-me te dizer algo que pode transformar essa mentalidade. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o Espírito que vive em você, o mesmo Espírito Santo que te capacita a enfrentar qualquer coisa, sem medo e com coragem. Deus não colocou em nós um espírito de covardia. Não precisamos viver intimidados pelos desafios, nem pelo que os outros pensam de nós. O Espírito Santo que habita em você é de poder. É esse poder que não apenas te permite levantar todos os dias, mas também servir aos outros, falar de Cristo sem medo e viver uma vida que honra a Deus. Sabe o que é o melhor? Esse poder não depende de você, ele vem de Deus. E quando você confia na força dele, é capaz de superar qualquer obstáculo, até mesmo aqueles que pareciam impossíveis. Agora, esse poder não funciona sem amor. Não é um amor superficial, mas um amor profundo que transforma a maneira como você vive e se relaciona com os outros. O amor que vem de Deus lança fora todo o medo. Quando você ama, quando age com o amor de Cristo, as preocupações sobre o que vão pensar desaparecem. Já não se trata de você, mas de como Deus pode usar sua vida para abençoar outras pessoas. E aqui entra a moderação.
Porque não basta ter poder e amor. Também precisamos aprender a nos controlar, a gerenciar nossas emoções e desejos. Viver com moderação significa ser intencional nas nossas decisões, manter-se firme mesmo quando a tentação bate à porta. É essa disciplina que nos permite escolher o que é certo, vez após vez, mesmo quando não é fácil. Veja os exemplos na Bíblia. Estevão pregou com poder e amor até seu último suspiro, perdoando aqueles que o apedrejavam. Ou pense em José, que teve a oportunidade de ceder à tentação com a esposa de Potifar, mas escolheu a moderação. Não foi fácil para eles, mas o Espírito de Deus os sustentou. E esse mesmo Espírito está disponível para você hoje. Como podemos cultivar esse poder, amor e moderação em nossa vida? Tudo começa com a busca pela plenitude do Espírito Santo. Peça a Deus todos os dias que renove seu coração, que encha sua vida com a presença dele e pratique hábitos que fortaleçam seu caráter. Ore, leia a palavra e esteja cercado por pessoas que te encorajem a crescer. Hoje, quero te convidar a rejeitar o medo. Não deixe que ele te controle nem mais um dia. Abra seu coração ao espírito de poder, amor e moderação que Deus te deu. Viva com a coragem que vem de saber quem você é em Cristo. Ame sem reservas e tome decisões disciplinadas que reflitam a transformação que Deus está fazendo em você. Com Deus ao seu lado, não há nada a temer. Hoje é o dia de viver com coragem, propósito e com o poder que só Deus pode dar. Número 15. Gálatas 2, versículo 20. Crucificados com Cristo, uma nova vida em fé. Você já sentiu que há algo em sua vida que precisa mudar profundamente? Como se estivesse preso a padrões que não funcionam mais, mas não soubesse como sair disso? Deixe-me te dizer que esse desejo de transformação é o convite perfeito para experimentar o que diz Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma verdade poderosa que pode transformar sua vida por completo. Ser crucificado com Cristo significa que nossa velha natureza, aquela inclinação para o pecado, foi pregada na cruz com Jesus. Não se trata apenas de melhorar alguns aspectos da nossa vida. É uma mudança radical. É morrer para aquela versão de nós mesmos que vivia dominada pelo egoísmo, pelo medo e pelas tentações. Ao nos identificarmos com a morte de Jesus, também nos identificamos com sua ressurreição, o que significa que recebemos uma nova vida. Não precisamos mais carregar a culpa do passado, nem continuar escravizados pelo pecado. Aquela versão antiga de nós ficou na cruz. Quando Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele está falando de uma entrega total. É reconhecer que nossa vida agora pertence a Jesus. Não é que perdemos nossa identidade. Pelo contrário, é nele que descobrimos quem realmente somos. Permitir que Cristo viva em nós significa que nossas decisões, nossas ações e nossas prioridades começam a se alinhar com a vontade dele. Já não se trata apenas do que queremos, mas do que ele deseja fazer através de nós. Viver pela fé no Filho de Deus é o fundamento dessa nova vida. Fé não é apenas acreditar intelectualmente, é confiar no amor incondicional dele e no sacrifício que ele fez por nós na cruz. E quando essa verdade se torna pessoal, tudo muda. Que me amou e se entregou por mim. Não é apenas uma história distante, é a sua história. Ele morreu por você, por amor a você. Esse amor nos impulsiona a viver de uma maneira diferente, não por obrigação, mas como uma resposta de gratidão. A realidade prática de viver essa verdade é que renunciamos ao egoísmo e ao pecado. Deixamos de viver para nós mesmos e começamos a refletir o caráter de Cristo em todas as áreas. Isso se manifesta em como tratamos os outros, nas nossas decisões diárias e em como lidamos com os desafios. Não significa que nunca falharemos, mas que cada dia é uma nova oportunidade para caminhar na graça dele e viver com propósito.
Veja o exemplo dos discípulos. Antes de receberem o Espírito Santo, eles eram inseguros e cheios de medo. Mas depois de Pentecostes, suas vidas foram transformadas radicalmente. Da mesma forma, há testemunhos atuais de pessoas que foram completamente renovadas pelo poder de Cristo. Essa mesma transformação está disponível para você hoje. Em Cristo, somos novas criaturas. Nossa identidade já não é definida pelos nossos erros ou conquistas, mas pelo fato de que somos filhos de Deus e embaixadores do amor dele neste mundo. Vivemos com propósito, com uma missão. Cada dia é uma oportunidade de refletir Jesus em tudo o que fazemos. Hoje, quero te convidar a render completamente sua vida a Jesus. Não deixe nada de fora. Entregue a Ele seus medos, seus erros e seus sonhos. Ele tem uma vida plena e livre para te oferecer. Você não precisa mais viver preso ao passado nem dominado pelo pecado. Viva na alegria de saber que Cristo habita em você e que, através dele, você pode experimentar uma vida abundante e cheia de propósito. Número 16. João 16, versículo 33. Jesus venceu o mundo. Tenha paz. Você está passando por um momento difícil? Talvez sinta que as preocupações estão te esmagando, que os problemas não te deixam respirar. Jesus não nos prometeu que a vida seria fácil, mas Ele nos deu algo muito mais valioso. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa é uma promessa que muda tudo. Jesus reconhece a realidade do sofrimento, mas ao mesmo tempo nos convida a confiar e descansar em sua vitória. A paz que Jesus nos oferece é diferente da paz que o mundo tenta nos vender. Ela não depende de que tudo esteja bem, de que não haja problemas ou dificuldades. É uma paz que transcende as circunstâncias. É a calma que você pode experimentar mesmo no meio da tempestade, quando tudo ao seu redor parece desmoronar. É essa certeza profunda de que, aconteça o que acontecer, Jesus está com você e tem o controle. Eu venci o mundo, disse Jesus, e com essas palavras, ele nos assegura que qualquer batalha que enfrentemos já foi vencida nele. Sua vitória sobre o pecado e a morte não é apenas um evento histórico, é uma realidade que transforma nossas vidas hoje. Não importa o quão grandes sejam os desafios que você tenha diante de si, lembre-se de que você não luta sozinho nem com suas próprias forças. A vitória já foi conquistada e você pode viver a partir dessa vitória, confiando que Deus sempre está agindo a seu favor. A chave para encontrar paz em meio às provações é a confiança. Confiar não significa que você entenderá tudo o que está acontecendo, mas que saberá que não está sozinho. Jesus caminha com você a cada passo do caminho, na doença, nas perdas, nos conflitos familiares. Ele não te abandona nem por um momento. Essa confiança é o que transforma nossas provas em oportunidades para experimentar a fidelidade de Deus. Veja os exemplos na Bíblia. Jesus estava no barco com os discípulos quando a tempestade batia com força, mas enquanto eles entravam em pânico, ele dormia em paz. Por quê? Porque sabia que o Pai tinha o controle. E quando os discípulos clamaram a ele, Jesus acalmou a tempestade com uma única palavra. Ou pense em Paulo e Silas cantando hinos na prisão após terem sido açoitados. Eles não permitiram que as circunstâncias roubassem a paz que somente Deus pode dar. Nos dias de hoje, também há pessoas que vivem essa paz em meio à adversidade. Pessoas que enfrentam doenças terminais com um sorriso, ou que passam por dificuldades financeiras com alegria, porque sabem que sua esperança não está nas coisas que veem, mas naquele que venceu o mundo. Sua fé tem um impacto profundo em quem o cerca, porque mostram que há algo maior que os problemas. A paz de Cristo. Como você pode acessar essa paz? Por meio da oração e da meditação nas promessas de Deus. Dedique tempo para estar com Jesus, fale com Ele e ouça sua voz. Deixe que sua palavra renove sua mente e fortaleça seu coração.
Cultive um relacionamento íntimo com Ele, porque é nessa proximidade que você encontrará descanso. Hoje, quero te convidar a entregar todas as suas preocupações a Jesus. Ele já venceu, e essa vitória também é sua. Você não precisa carregar tudo sozinho. Confie em sua promessa e descanse em sua paz. Aconteça o que acontecer, Ele está com você. A vitória já está garantida, e com ela, também a paz que só Ele pode dar. Número 17, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Para onde você costuma correr quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando? Às vezes, tentamos encontrar segurança em coisas passageiras, trabalho, relacionamentos, dinheiro. Mas o que acontece quando essas coisas também falham? O Salmo 46 nos oferece uma verdade poderosa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não importa o tamanho da tempestade que você enfrenta, Deus está lá, pronto para ser o seu refúgio e lhe dar a força necessária para seguir em frente. Quando o Salmo fala de Deus como refúgio, está descrevendo um lugar seguro, um abrigo onde você pode encontrar proteção e descanso. Não se trata apenas de uma pausa no meio do caos, mas de um espaço onde sua alma pode sentir segurança, sabendo que Deus está cuidando de cada aspecto da sua vida. E não é só isso. Ele também é a nossa fortaleza. Não é um refúgio passivo, mas uma fonte de resistência. É aquela força interior que não se esgota, mesmo quando você sente que suas próprias forças chegaram ao fim. Além disso, o versículo diz que ele é socorro bem presente nas tribulações. Isso significa que sua ajuda não chega tarde. Deus está presente no momento certo, mesmo quando pensamos que tudo está fora de controle. Talvez você já tenha passado por momentos em que achou que não havia mais esperança. E então, de forma inesperada, Deus interveio. Ele não está apenas disponível. Ele está atento, próximo e pronto para ajudar em qualquer circunstância. Este salmo não ignora a realidade do sofrimento. De fato, menciona montes que se abalam e mares que rugem. São imagens de caos total, de momentos em que parece que tudo está desmoronando. E mesmo assim, nos convida a não temer. Essa é a confiança que encontramos quando nossa segurança está em Deus. Sabemos que, embora o mundo ao nosso redor esteja em crise, Ele permanece fiel. Sua presença é suficiente para nos manter firmes. Pense em Davi, que muitas vezes precisou fugir de seus inimigos, escondendo-se em cavernas e fortalezas físicas. Mas o verdadeiro refúgio dele sempre foi Deus, ou no povo de Israel, que em meio às pragas do Egito foi protegido pela mão de Deus. Esses exemplos nos mostram que a proteção divina é real e constante. Ele é fiel para guardar seus filhos, não apenas de perigos externos, mas também do desespero interno. Hoje em dia, também há histórias de pessoas que experimentaram a proteção divina em situações extremas. Gente que, em meio a acidentes ou desastres, sentiu a paz e a intervenção de Deus. Mas, mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, Deus nos fortalece de dentro para fora. Ele nos dá uma paz que o mundo não consegue entender e nos sustenta quando sentimos que não podemos mais. Cultivar essa confiança em Deus é um processo. Conhecer o caráter dele por meio da sua palavra, orar e louvá-lo mesmo no meio das provações são práticas que fortalecem nossa fé. Cada vez que você busca a Deus em oração, está construindo um relacionamento de confiança, um refúgio ao qual pode recorrer em qualquer momento. Hoje, quero convidar você a fazer de Deus o seu refúgio. Não importa o que você esteja enfrentando, você não precisa carregar tudo sozinho. Corra para Ele, entregue suas preocupações e permita que sua paz preencha o seu coração. E se você conhece alguém que precisa dessa verdade, compartilhe. Diga a eles que em Deus sempre há um refúgio seguro. Ele nunca falha. Número 18. 1 Coríntios 10, versículo 13. Tentados, mas vitoriosos, a fidelidade de Deus.
Você já sentiu que a tentação que enfrenta é forte demais? Como se fosse a única pessoa lutando contra isso, presa em um ciclo que parece não ter fim. Mas deixe-me te dizer algo que trará alívio. Você não está sozinho. Em 1 Coríntios 10:13, a Bíblia diz: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que a possais suportar. Todos enfrentamos tentações. Isso faz parte de sermos humanos. Mas a boa notícia é que Deus não apenas sabe pelo que estamos passando, mas já providenciou o caminho para vencermos. É fácil sentir que nossas lutas são únicas, como se ninguém mais entendesse o que estamos vivendo. Mas a realidade é que todos enfrentam tentações de diferentes formas. O que você está enfrentando agora não é algo desconhecido para outros. Essa tentação, que parece insuperável, já foi enfrentada por pessoas antes de você e, com a ajuda de Deus, você também pode superá-la. A coisa mais importante a lembrar no meio da tentação é que Deus é fiel. Ele não te deixa sozinho na prova, e algo incrivelmente encorajador: Ele nunca permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Se a tentação está diante de você, é porque Ele sabe que com a ajuda dele, você tem o necessário para vencê-la. Você não está sem recursos. Você não está abandonado. Deus sempre providencia um escape. Às vezes, esse escape é evidente, como no caso de José, que literalmente fugiu quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Em outras ocasiões, o escape exige que nos lembremos da palavra de Deus, como Jesus fez no deserto, quando respondeu a cada tentação com as Escrituras. Em cada momento de tentação, a saída está ali. Nossa responsabilidade é buscá-la e, o mais importante, segui-la. Um dos passos mais práticos para vencer a tentação é reconhecer nossas áreas de fraqueza. Quais situações tendem a te fazer cair? Quais hábitos ou padrões precisam ser mudados? Estabelecer limites saudáveis é fundamental. Se você sabe que uma situação te coloca em perigo, não a enfrente sozinho. Afaste-se, busque ajuda e apoie-se na comunidade de crentes. Deus nos deu irmãos e irmãs para caminharmos juntos nessas batalhas. A palavra de Deus é uma das nossas maiores armas contra a tentação. Memorizar versículos, como Jesus fez no deserto, fortalece nossa mente e espírito. Além disso, precisamos depender do Espírito Santo, que nos dá a força que não temos por nós mesmos. Com Ele, não importa quão difícil seja a tentação, sempre há esperança e poder para resistir. Existem tantas histórias de pessoas que venceram grandes tentações. Pessoas que superaram vícios, maus hábitos ou relacionamentos destrutivos. Muitas vezes, fizeram isso com a ajuda de Deus, o apoio de sua comunidade e a determinação de não desistir. Se elas conseguiram, você também pode. Hoje, quero te encorajar a confiar na fidelidade de Deus. Não importa o quão forte seja a tentação, Ele já preparou uma saída para você. Se precisar de ajuda, não tenha medo de buscá-la. Converse com alguém de confiança, ore e nunca deixe de lutar. Deus está com você em cada passo. E lembre-se, você não é definido pelas suas quedas, mas pela vitória que já é sua em Cristo. Levante-se e siga em frente, porque em Deus a vitória é certa. Ao chegarmos ao final desta jornada, descobrimos juntos como os ensinamentos de Jesus e as promessas de Deus nos oferecem um caminho para a vitória sobre o pecado e as dificuldades da vida. Desde reconhecer que somos mais que vencedores em Cristo, até entender que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, vimos que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Mas lembrar dessas verdades é apenas o começo. Te encorajo a torná-las parte da sua vida diária. Se esta mensagem tocou o seu coração, te convido a compartilhá-la com outras pessoas que também possam precisar desta palavra de encorajamento.
E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos que fortaleçam sua fé e te inspirem a viver em plenitude. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe e te encha com sua paz e amor. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.